Olá pessoal, eu sou Cristina Costa, arquiteta da Subsecretaria de Serviços Compartilhados e, dando continuidade às inovações do Decreto 10.024 de 2019, eu vou falar agora sobre os modos de disputa para envio de lances no pregão eletrônico. São eles o modo aberto e o aberto e fechado. No caso do aberto, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos com prorrogações conforme o critério de julgamento adotado no edital. Já no aberto e fechado, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital. No modo aberto, o edital preverá um intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances. Isso já era utilizado anteriormente no pregão presencial, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. Nós podemos ter um exemplo aqui. O tempo fixo concedido pelo pregoeiro é de 10 minutos e a prorrogação automática é de 2 minutos. Então, no caso da disputa, do modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do período de duração da sessão pública. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 minutos e ocorrerá sucessivamente, ou seja, sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida neste artigo do decreto, a sessão pública será encerrada automaticamente. Então, encerrada a sessão sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá ainda, assessorado pela equipe de apoio, nesse caso agora do decreto, a equipe de apoio tem mais atuação do que antes, pelo decreto 5.450. Então, o pregoeiro, neste caso, ele poderá admitir o reinício da etapa de envio de lances em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do artigo 7º, mediante justificativa. O outro modo de disputa é aberto e fechado. Ele tem um caráter mais restritivo, dependendo do objeto que ele deve ser utilizado. Ele está lá no artigo 33 do decreto. Vocês não precisam decorar os artigos, mas conhecer a estrutura da norma em seus principais artigos, fica melhor entender como funciona o pregão. Então, nesse modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá uma duração de 15 minutos, diferente do aberto. Encerrado esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances. Quem lida com o pregão eletrônico sabe que existe a batida de iminência, que é aquela que o pregoeiro tem a prerrogativa de fixar de 0 a 60 minutos. Agora, pelo decreto 10.024, ele passou a ser o tempo fixo de 15 minutos. Transcorrido o período de até 10 minutos aleatoriamente determinado, a recepção de lance será automaticamente encerrada. Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º do artigo 33, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. Lembrem que isso acontecia também na classificação das propostas, ou melhor, na seleção das propostas que iriam para lance. Você pegava a melhor proposta e incluía aquelas demais que estavam dentro do intervalo de 10% acima. Então, o modo de disputa aberto e fechado, na ausência de no mínimo 3 ofertas, os autores das melhores lances subsequentes na ordem de classificação, até o máximo de 3, poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
Encerrados os prazos estabelecidos, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade. Na ausência de, no mínimo, 3 ofertas nas condições de que trata o parágrafo 2º, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação até o máximo de 3, poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. Encerrados os prazos estabelecidos nos parágrafos 2º e terceiro, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade. Na ausência de lance final e fechado, classificado nos termos dos parágrafos 2º e 3º, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 3, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. Observada após esta etapa o disposto no parágrafo 4º. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado, que atenda às exigências para a habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada nos termos do disposto no parágrafo 5º. Lembrem-se que a equipe de apoio, neste novo decreto, ela tem outras atribuições de subsidiar o pregoeiro, inclusive no momento da decisão, que antes entendia-se que o pregoeiro deveria ter responsabilidade solitária, mas esse decreto traz em seu bojo o compartilhamento e a solidariedade da equipe de apoio com o pregoeiro.